Tudo o que você pensa que sabe sobre Judas Iscariotes está completamente errado. No ano de 2006, a National Geographic divulgou sua tradução oficial de um manuscrito copta com 1.700 anos de existência, um documento que arqueólogos haviam restaurado pacientemente, fragmento por fragmento, pedaço por pedaço, datado por carbono em torno de 280 da Era Comum. Este texto ancestral é chamado de Evangelho de Judas, e ele reescreve completamente a história da traição mais infame do cristianismo. Passei anos estudando o documento traduzido real, não os rumores ou especulações que circulam ao seu redor. O que descobri não é teoria conspiratória, é evidência arqueológica documentada que revela algo extraordinário, algo que abala as fundações do que nos ensinaram. Este evangelho não retrata Judas como o traidor supremo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Pelo contrário, ele o apresenta como o discípulo mais confiável de Cristo, especificamente escolhido para uma missão sagrada que exigia um sacrifício tremendo, um sacrifício que poucos poderiam compreender ou aceitar. A hierarquia da igreja primitiva reconheceu imediatamente a ameaça que este texto representava para toda sua estrutura de poder. Eles sistematicamente destruíram cada cópia que conseguiram encontrar, orquestrando um dos encobrimentos mais bem-sucedidos da história humana. Mas um manuscrito sobreviveu, enterrado no deserto egípcio por 17 séculos inteiros, esperando o momento certo para emergir das areias do tempo. O que exatamente este evangelho proibido revela? E por que as autoridades eclesiásticas tinham tanto terror de sua mensagem? Porque homens poderosos dedicaram séculos inteiros tentando apagar estas palavras da memória humana. Se você sente que este conhecimento ressoa com algo profundo em sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar espiritual. Imagine esta cena. Você está segurando um manuscrito que pessoas poderosas passaram séculos tentando eliminar da existência, não apenas escondendo-o ou desencorajando sua leitura, mas literalmente caçando cada cópia e queimando-a nas chamas, tornando sua posse punível com a morte. Isso é exatamente o que aconteceu com o Evangelho de Judas. E o fato de que você pode conhecer sobre ele hoje é nada menos que milagroso. É um testemunho da resiliência da verdade espiritual, da impossibilidade de silenciar completamente o conhecimento sagrado. Por volta do ano 180 da Era Comum, um bispo chamado Ireneu de Lyon estava enfrentando problemas sérios. Comunidades cristãs primitivas estavam lendo textos que contavam histórias completamente diferentes sobre Jesus, Judas e a própria natureza da realidade. Histórias que ameaçavam toda a estrutura de poder que estava sendo construída, toda a hierarquia que dependia de uma narrativa específica e controlada. Então Ireneu fez o que instituições ameaçadas sempre fazem. Ele escreveu um tomo massivo chamado Contra as Heresias, especificamente denunciando o Evangelho de Judas como ficção perigosa que precisava ser destruída, eliminada, apagada da face da terra. Mas aqui está o que é fascinante, o que revela tanto sobre a verdade enterrada. Ireneu não teria se dado ao trabalho de escrever contra algo que não existia ou que não era influente. Sua própria condenação prova que estes textos estavam circulando amplamente, ganhando força séria entre os primeiros cristãos, tocando algo profundo nas almas daqueles que buscavam compreensão verdadeira. Pense nisso por um momento. Você não trava uma guerra literária contra documentos irrelevantes. Você não mobiliza recursos imensos para combater ideias que ninguém leva a sério. A intensidade da oposição revela a potência da verdade que estava sendo suprimida. O que se seguiu foi uma destruição sistemática em uma escala que faria as queimas de livros modernas parecerem amadoras, parecerem brincadeira de criança. Os primeiros concílios da Igreja não apenas desencorajaram a leitura de textos gnósticos
como o Evangelho de Judas. Eles organizaram verdadeiras expedições de caça, grupos armados com autoridade imperial. Soldados romanos varriam comunidades cristãs inteiras, casa por casa, procurando por manuscritos proibidos. Se encontrassem cópias, os livros eram queimados publicamente em praças, transformados em cinzas diante de multidões aterrorizadas. Se encontrassem pessoas escondendo estes textos, essas pessoas enfrentavam execução imediata, morte brutal como exemplo para outros. Isso criou uma situação impossível para monges e estudiosos em lugares como o Egito, pessoas que haviam passado suas vidas inteiras copiando e preservando estes textos sagrados. Imagine ser um monge em um mosteiro copta por volta do ano 350 da Era Comum, ouvindo que soldados romanos estão se aproximando de sua comunidade. Você sabe que eles estão vindo especificamente para destruir sua biblioteca. Textos que você considera tão sagrados quanto qualquer coisa que mais tarde se tornaria a Bíblia oficial. Conhecimento que você acredita ser essencial para a verdadeira compreensão espiritual, para o despertar autêntico da consciência. O que você faria? Como você protegeria a sabedoria confiada aos seus cuidados? Estes monges tomaram uma decisão desesperada, uma escolha que ecoaria através dos milênios. Eles reuniram seus manuscritos mais preciosos, selaram-nos em jarros de argila e os enterraram em cavernas e esconderijos no deserto, esperando que algum dia, quando fosse seguro, pudessem retornar por eles, esperando que a verdade pudesse sobreviver até uma era mais iluminada. A maioria destas bibliotecas enterradas nunca foi recuperada. Os monges que as esconderam foram mortos, exilados ou simplesmente morreram antes que pudessem passar adiante as localizações. O conhecimento foi perdido, mas não completamente destruído. As sementes da verdade permaneceram dormentes nas areias, esperando. Avance 1.600 anos até a década de 1970. Agricultores egípcios perto da cidade de El Minya estavam fazendo o que agricultores fazem, trabalhando suas terras, provavelmente pensando sobre colheitas e clima e alimentar suas famílias, sem imaginar que estavam prestes a tropeçar em um dos maiores achados arqueológicos do século. Em vez disso, eles encontraram uma caverna de calcário, e dentro dela, descobriram algo que abalaria as fundações da erudição bíblica. Dentro daquela caverna, estava um códice encadernado em couro, envolto em tecido, sentado exatamente onde aqueles monges desesperados o haviam deixado séculos antes. Um testemunho silencioso de uma verdade que se recusou a morrer. Os agricultores não tinham ideia do que haviam encontrado, mas sabiam que coisas antigas às vezes tinham valor. Então este manuscrito inestimável entrou no mundo sombrio das antiguidades do mercado negro. Um mundo onde tesouros históricos são tratados como joias roubadas, onde o valor monetário eclipsa o significado espiritual. Durante as 3 décadas seguintes, o Evangelho de Judas foi passado entre negociantes, colecionadores e intermediários que viam cifrões em vez de significado histórico. O manuscrito passou 16 anos trancado em um cofre de segurança em Nova York, deteriorando-se lentamente porque ninguém sabia como preservar adequadamente papiro antigo. Cada ano que passou ali, pedaços estavam literalmente se desintegrando, conhecimento sagrado virando pó, verdades ancestrais se fragmentando. Quando estudiosos sérios finalmente se envolveram, eles estavam olhando para um quebra-cabeça feito de fragmentos menores que selos postais. O processo de restauração foi como realizar cirurgia na própria história. Conservadores trabalharam com lupas e pinças, tentando juntar palavras e frases a partir de pedaços de papiro que se desintegrariam se manuseados incorretamente. Foi um trabalho de amor, de dedicação, de reverência pela verdade que estava sendo recuperada. Mas aqui é onde a história fica realmente interessante, onde você começa a entender
Porque esta descoberta deixou certas pessoas tão desconfortáveis, tão nervosas. O processo de autenticação envolveu datação por carbono, análise de tinta, verificação linguística e exame por especialistas em língua copta de Princeton, Yale e outras instituições que definitivamente não são conhecidas por promover teorias marginais. A National Geographic montou uma equipe que parecia uma lista de quem é quem da erudição bíblica. Estes não eram teóricos da conspiração ou rebeldes religiosos. Eram professores titulares, analistas forenses de documentos, especialistas em cristianismo primitivo que tinham reputações a proteger, carreiras em jogo. Quando eles anunciaram suas descobertas, não estavam apenas dizendo: encontramos um livro antigo. Estavam confirmando que este texto representava pensamento cristão primitivo autêntico, pensamento que havia sido sistematicamente apagado da história. Vozes que foram silenciadas à força. As traduções revelaram detalhes sobre práticas cristãs primitivas que as igrejas tradicionais ainda lutam para reconhecer. Revelaram uma diversidade de compreensão espiritual, uma riqueza de interpretação, uma complexidade que a narrativa oficial sempre negou. O que é particularmente revelador é quão rapidamente certas autoridades religiosas se moveram para desacreditar a descoberta, usando uma linguagem notavelmente similar à que Ireneu escreveu 1800 anos antes. O mesmo manual, o mesmo medo de narrativas alternativas, a mesma insistência de que apenas textos oficialmente aprovados poderiam ser autênticos. Este padrão revela algo crucial sobre como evidências históricas inconvenientes são tratadas por instituições que protegem suas narrativas. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, estudiosos passaram décadas controlando o acesso às traduções. Quando textos gnósticos foram encontrados em Nag Hammadi, uma vigilância similar ocorreu. É quase como se houvesse uma abordagem sistemática para gerenciar descobertas que poderiam complicar histórias oficiais, que poderiam forçar reexames dolorosos de doutrinas estabelecidas. O Evangelho de Judas sobreviveu por causa de uma tempestade perfeita de preservação desesperada, descoberta acidental e análise científica moderna que não podia ser descartada ou suprimida. Mas quantos outros textos não conseguiram? Quantas perspectivas alternativas sobre o cristianismo primitivo ainda estão enterradas em cavernas, ou foram destruídas com sucesso por aquelas antigas expedições de caça? Aquela caverna de calcário perto de Elminha não estava apenas escondendo um manuscrito. Estava preservando uma voz que pessoas poderosas passaram séculos tentando silenciar. Uma voz que está prestes a nos contar por que Judas pode não ser o vilão que nos ensinaram a acreditar que ele era, mas algo completamente diferente, algo profundamente perturbador para a ortodoxia. Aqui está o que vai destruir completamente tudo o que você pensava saber sobre a traição mais famosa da história humana. Quando os estudiosos finalmente traduziram o Evangelho de Judas, eles descobriram algo que transformou o pior pesadelo do Vaticano em realidade manifesta. Jesus não apenas sabia sobre a traição, ele a orquestrou, ele a planejou, ele a comandou. O texto é cristalino sobre isso. Jesus puxa Judas para o lado, longe dos outros discípulos, e entrega estas palavras exatas: você excederá todos eles, pois você sacrificará o homem que me veste. Deixe isso penetrar em sua consciência por um momento. Deixe o peso desta revelação assentar em sua alma. Isso não é Satanás sussurrando no ouvido de Judas. Isso não é ganância levando-o a coletar 30 moedas de prata. Isto é Jesus Cristo pessoalmente dando ordens diretas ao seu discípulo mais confiável, confiando-lhe uma missão que exigiria coragem além da compreensão humana normal. Mas fica ainda mais perturbador para a mente condicionada, ainda mais revolucionário. De acordo com este evangelho,
Jesus revela segredos cósmicos a Judas que ele mantém ocultos de Pedro, Tiago, João e todos os outros. Enquanto os outros discípulos estão tropeçando, discutindo sobre quem é o maior, Jesus está tendo conversas privadas com Judas sobre a verdadeira natureza da realidade. Ele chama Judas de seu amigo mais confiável e explica algo que faria cada professor de escola dominical no Brasil desistir na hora. A crucificação, Jesus explica, não é sobre morrer pelos pecados da humanidade, é sobre escapar, é sobre libertação. Na visão gnóstica apresentada neste texto, o mundo físico é essencialmente uma prisão. Estamos presos em corpos materiais, controlados por um falso Deus que quer nos manter separados da verdadeira fonte divina, da mônada suprema. Jesus veio aqui não para morrer por nossos pecados, mas para nos mostrar o caminho de saída, e a única maneira dele retornar ao reino divino era abandonar seu corpo físico. Pense no terremoto teológico que isto cria. Se Judas estava seguindo ordens diretas de Jesus, então ele não é o traidor supremo. Ele é o leal supremo. Ele é o único discípulo disposto a carregar vergonha eterna e ódio para cumprir o plano cósmico, para servir ao propósito maior. Enquanto Pedro negaria Jesus 3 vezes para salvar sua própria pele, Judas concordou em se tornar o homem mais odiado da história, porque Jesus pediu a ele, porque a missão exigia este sacrifício impossível. Isto inverte completamente a narrativa cristã tradicional. Em vez de Judas, sendo possuído por Satanás, ele é o único discípulo espiritualmente avançado o suficiente para compreender o que Jesus estava realmente tentando realizar. O texto retrata o relacionamento deles como professor e aluno estrela, não mestre e traidor. Jesus confia a Judas conhecimento que ele não compartilha com mais ninguém, porque somente Judas consegue suportar a verdade sobre a natureza da realidade. Somente ele tem a força espiritual para esta missão. Agora você entende por que o bispo Ireneu estava tão desesperado para destruir este texto? A Igreja Cristã Ortodoxa estava construindo toda a sua estrutura de poder sobre culpa, redenção e a necessidade de mediação sacerdotal. Eles precisavam que as pessoas acreditassem que eram pecaminosas, que Cristo morreu por causa de sua maldade e que a salvação só poderia vir através da igreja institucional. O Evangelho de Judas oblitera toda essa estrutura. Ele a destrói completamente. Se Jesus veio para nos liberar da escravidão material, em vez de morrer por nossos pecados, para que precisamos de padres? Se o objetivo é escapar do mundo físico e retornar à consciência divina, por que precisamos de hierarquias eclesiásticas elaboradas? Se Judas foi o herói em vez do vilão, quanto da história oficial está completamente invertida? Quanto do que nos ensinaram é o oposto exato da verdade? Os cristãos gnósticos que valorizavam este texto tinham uma compreensão radicalmente diferente da missão de Jesus. Eles o viam como um libertador cósmico, não como um cordeiro sacrificial. Eles acreditavam que a salvação vinha através do conhecimento, da gnose, não através de sacramentos institucionais. Eles pensavam que o mundo material foi criado por uma divindade menor, às vezes chamada de demiurgo, que queria manter a humanidade presa e ignorante de sua natureza divina, presa na ilusão de que esta realidade física é tudo o que existe. Este não era apenas o Evangelho de Judas fazendo estas afirmações. Outros textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi contam a mesma história de ângulos diferentes. O Evangelho de Tomé apresenta Jesus compartilhando ensinamentos secretos com seus discípulos sobre a centelha divina dentro de cada pessoa, a luz interior que é nossa verdadeira natureza. O livro secreto de João descreve como o falso Deus criou o mundo material como uma prisão para aprisionar almas divinas. O Evangelho de Filipe fala sobre a câmara nupcial, uma união mística que permite às almas transcender completamente a realidade física. O que emerge destes textos
É uma versão completamente diferente do cristianismo primitivo. Em vez de uma igreja unificada, ensinando doutrina consistente, você tinha dezenas de seitas cristãs competindo, cada uma com suas próprias escrituras, sua própria interpretação da mensagem de Jesus, suas próprias práticas espirituais. Os gnósticos eram apenas um ramo, mas eles eram incrivelmente influentes nos primeiros séculos após a morte de Jesus. Eles tocavam algo profundo naqueles que buscavam compreensão verdadeira, que sentiam que havia mais nas palavras de Cristo do que a interpretação superficial. A versão do cristianismo que eventualmente venceu, o que agora chamamos de cristianismo ortodoxo, não triunfou porque era teologicamente superior. Venceu porque conseguiu apoio político do Império Romano. Quando Constantino legalizou o cristianismo no IV século, ele precisava de uma igreja unificada, que pudesse ajudá-lo a controlar seu vasto império. A ênfase gnóstica na experiência espiritual individual e conexão direta com o divino não servia a propósitos imperiais, mas uma igreja hierárquica que ensinava obediência à autoridade. Isso era politicamente útil. Isso podia ser usado para controlar populações. Então, os concílios da igreja dos séculos IV e V não apenas decidiram doutrina baseados em verdade espiritual. Eles fizeram cálculos políticos sobre o que serviria ao poder imperial, sobre o que manteria as massas controladas e obedientes. O Evangelho de Judas, com sua mensagem de que o discípulo mais confiável foi aquele que ajudou Jesus a escapar do mundo material, tinha que ser eliminado. Ele sugeria que o verdadeiro inimigo não era o pecado humano, mas as falsas autoridades que queriam manter as pessoas presas na ignorância, na escravidão espiritual. As implicações se espalham por tudo o que pensamos saber sobre as origens do cristianismo. E se os discípulos que parecem mais fiéis nos evangelhos canônicos fossem, na verdade, aqueles que entenderam mal a missão de Jesus? E se a igreja institucional que reivindica a sucessão apostólica está construída sobre a fundação estabelecida pelos discípulos que erraram? E se a verdadeira mensagem cristã foi preservada pelos grupos que o cristianismo ortodoxo passou séculos tentando destruir? O Evangelho de Judas nos força a confrontar estas questões, porque apresenta uma imagem tão radicalmente diferente do momento mais crucial do cristianismo. Em vez de um sacrifício divino pelo pecado humano, temos um plano de fuga cósmico. Em vez da traição suprema, temos o ato supremo de lealdade. Em vez da vitória de Satanás, temos a libertação da consciência divina da escravidão material. Não é de admirar que tenham tentado tão desesperadamente apagá-lo. Agora imagine esta cena pintada pelo Evangelho. Jesus está sentado com seus 12 discípulos, ouvindo enquanto eles compartilham avidamente suas visões místicas e sonhos proféticos. Mas em vez de abençoá-los ou afirmar seus insights espirituais, ele faz algo que deixaria qualquer cristão moderno profundamente desconfortável. Ele ri deles. Não um riso gentil de afeição, mas o tipo de riso que corta, que penetra, que revela verdades dolorosas. O Evangelho de Judas registra Jesus respondendo às visões de seus discípulos dizendo: "Por que vocês ficaram tão irritados? Seu Deus que está dentro de vocês provocou raiva dentro de suas almas. Deixe qualquer um de vocês que seja forte o suficiente entre os seres humanos trazer o humano perfeito e ficar diante de minha face." Os discípulos não conseguem fazer isso. Eles caem em silêncio, incapazes de atender a este desafio. Todos exceto Judas, que dá um passo à frente e declara: "Eu sei quem você é e de onde você veio. Você é do reino imortal de Barbelo, a mônada suprema." Esta cena revela algo que o cristianismo tradicional passou 17 séculos tentando enterrar. De acordo com este evangelho, Jesus via seus seguidores mais próximos não como futuros líderes da igreja, mas como guias espiritualmente cegos que levariam milhões pelo caminho errado.
O texto não economiza palavras sobre Pedro, Tiago e João. Estes homens reverenciados como pilares da igreja primitiva são retratados como fundamentalmente perdendo o ponto dos ensinamentos de Jesus. Quando eles descrevem suas visões de sacrifício no templo e rituais sacerdotais, Jesus responde com o que só pode ser descrito como exasperação divina. Ele diz a eles diretamente que estão adorando o Deus completamente errado, que suas orações vão para o lugar errado, para uma entidade que os mantém presos. Aqui é onde fica perturbador para qualquer pessoa criada no cristianismo tradicional. Jesus avisa Judas que os outros discípulos estabelecerão uma religião baseada em sacrifício e oferendas de sangue, levando as pessoas a adorar o que os gnósticos chamavam de demiurgo, um falso deus criador que construiu o mundo material como uma prisão espiritual. O texto cita Jesus dizendo a Judas: "Você excederá todos eles, pois você sacrificará o homem que me veste." Pense no que isso significa. Se autêntico, este evangelho sugere que o próprio Jesus previu que seus seguidores corromperiam sua mensagem tão completamente que criariam o oposto do que ele pretendia. Cada doutrina de sucessão apostólica, cada afirmação de que os pais da igreja preservaram os verdadeiros ensinamentos, cada pedra fundamental do cristianismo institucional, de repente se torna questionável, de repente precisa ser reexaminada sob uma nova luz. O Evangelho de Judas opera a partir de uma compreensão radicalmente diferente da natureza humana e da salvação. A maioria das pessoas, de acordo com este texto, está essencialmente sonâmbula pela existência, presa no que os gnósticos chamavam de ilusões materiais. Elas confundem o mundo físico com a realidade última e adoram seu Criador, nunca percebendo que estão em uma prisão cósmica. Mas alguns indivíduos possuem o que o texto chama de centelha divina, um fragmento do verdadeiro Deus transcendente preso dentro de seus corpos materiais. Estas pessoas têm o potencial para a gnose, conhecimento espiritual direto que lhes permite ver através do engano do demiurgo e escapar do ciclo de existência física. Jesus diz a Judas algo que seria considerado herético em qualquer igreja tradicional: "Mas você excederá todos eles, pois você sacrificará o homem que me veste." Já seu chifre foi levantado, sua ira foi acesa, sua estrela brilhou intensamente e seu coração se tornou forte. Judas pertence ao que Jesus chama de geração santa, um grupo de elite capaz de transcender completamente a realidade física. Esta não é salvação através da fé no sacrifício de Jesus pelo pecado. Esta é libertação através da compreensão da verdadeira natureza da realidade e da própria essência divina de alguém. A estudiosa Elaine Pagels, que passou décadas estudando textos gnósticos, explica que isto inverte completamente a teologia cristã tradicional. Em vez de Jesus morrendo pelos pecados da humanidade, ele está ajudando indivíduos selecionados a perceberem que não precisam de salvação do pecado. Eles precisam de despertar da ilusão. Bart Ehrman, um dos principais estudiosos do Novo Testamento do mundo, aponta que se o Evangelho de Judas representa pensamento cristão primitivo autêntico, então o que chamamos de cristianismo ortodoxo pode, na verdade, ser o desvio dos ensinamentos originais de Jesus. As implicações são impressionantes, estonteantes. Considere como isto reformula tudo. A incapacidade dos discípulos de compreender Jesus não é retratada como confusão temporária que será resolvida após sua ressurreição. É apresentada como cegueira espiritual fundamental que os levará a criar uma religião que Jesus nunca pretendeu. O texto descreve Jesus explicando a Judas que os outros discípulos levarão as pessoas a adorar através de sacrifício e ritual, nunca compreendendo que estas práticas, na verdade, fortalecem o controle do demiurgo sobre as almas humanas. Eles ensinarão as pessoas a buscar salvação através de meios externos, em vez de descobrir
a luz divina dentro de si mesmas. É por isso que os primeiros pais da Igreja, como Ireneu, estavam tão ameaçados pelos ensinamentos gnósticos que ordenaram sua destruição completa. Estes não eram apenas interpretações alternativas do cristianismo, eram desafios diretos a toda a estrutura institucional que a Igreja estava construindo. Se Jesus realmente ensinou que a maioria das pessoas, incluindo seus próprios discípulos, estava espiritualmente adormecida e que apenas alguns possuíam a capacidade para o verdadeiro despertar, então o cristianismo como conhecemos se torna algo inteiramente diferente. Não é uma religião universal, oferecendo salvação a todos que acreditam. É um ensinamento esotérico, destinado àqueles raros indivíduos capazes de transcender completamente a existência material. O Evangelho de Judas sugere que enquanto os 11 discípulos foram estabelecer igrejas e converter milhares, eles estavam, na verdade, espalhando um evangelho falso que prenderia almas mais profundamente na ilusão material. Enquanto isso, Judas, o suposto traidor, foi o único que verdadeiramente compreendeu a mensagem de Jesus e o ajudou a cumprir sua missão real. Isto levanta questões que vão muito além da teologia acadêmica. Se este texto é autêntico, então cada culto de domingo, cada oração por salvação, cada doutrina ensinada em seminários pode estar construída sobre um mal-entendido fundamental do que Jesus realmente veio ensinar. Estamos olhando para a possibilidade de que as figuras mais reverenciadas do cristianismo foram, de acordo com o próprio Jesus, as próprias pessoas que garantiriam que sua verdadeira mensagem nunca alcançasse as massas. O traidor se torna o discípulo fiel, e os discípulos fiéis se tornam agentes involuntários de decepção espiritual. Aqui está o que o Evangelho de Judas revela, que deixa o cristianismo ortodoxo tão desconfortável que tiveram que enterrá-lo nas profundezas do esquecimento. O Deus a quem a maioria dos cristãos ora todo domingo não é a verdadeira fonte divina. De acordo com este texto, ele é na verdade uma fraude cósmica, uma divindade falsa que prendeu a humanidade nesta prisão material que chamamos de realidade. O Evangelho apresenta uma cosmologia radicalmente diferente de qualquer coisa que você ouviu na igreja. Imagine isto: além do nosso universo físico, existe o verdadeiro Deus incognoscível, tão transcendente que a linguagem humana nem consegue descrevê-lo. Este ser supremo existe em perfeita unidade consigo mesmo, gerando o que o texto chama de aeons, emanações divinas de pura consciência e luz. Estes não são exatamente deuses, mas aspectos da mente divina infinita expressando a si mesma, manifestações da mônada suprema. Mas aqui é onde as coisas ficam selvagens, onde a narrativa se torna verdadeiramente revolucionária. Uma destas emanações, através de ignorância e arrogância, se separa da unidade divina e cria nosso mundo material. O Evangelho de Judas chama este criador rebelde de Saclas, que literalmente significa tolo em aramaico. Este não é a figura paterna amorosa que o cristianismo ensina. Este é o demiurgo, um arquiteto cósmico iludido que genuinamente acredita ser o Deus Supremo, porque não consegue ver além de sua própria criação. Pense nas implicações aqui. Quando Jesus explica isto a Judas no texto, ele está essencialmente dizendo que os outros discípulos, e por extensão a maior parte da humanidade, estão adorando a divindade completamente errada. O Evangelho registra Jesus dizendo a Judas: o Deus a quem seus discípulos servem não é o verdadeiro Deus. Estes discípulos oram ao Criador de carne e matéria, não à fonte de luz divina que Jesus realmente representa. Isto reformula completamente a missão de Jesus. Ele não veio para reconciliar a humanidade com o Deus do Antigo Testamento. Ele veio para expor aquela divindade como um impostor e mostrar o caminho de volta ao verdadeiro reino divino. Quando você lê os evangelhos canônicos com esta lente, de repente, as declarações misteriosas de Jesus
começam a fazer sentido. Porque ele chama Satanás de príncipe deste mundo? Porque ele insiste que seu reino não é deste mundo? Porque toda esta realidade material está sob o domínio do falso Deus? Porque estamos vivendo em uma prisão espiritual e a maioria da humanidade nem percebe. A interpretação gnóstica vira toda a narrativa bíblica de cabeça para baixo, revelando camadas de significado que foram sistematicamente suprimidas. Os escolhidos são aqueles que podem ver além do véu, que podem despertar seu terceiro olho espiritual, que podem reconhecer os arcontes que mantêm as almas aprisionadas. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento. Lembre-se de Adão e Eva no Jardim do Éden. O cristianismo ortodoxo ensina que a desobediência deles trouxe o pecado ao mundo. Mas, de acordo com o entendimento gnóstico, a expulsão do Éden foi, na verdade, uma libertação do controle do demiurgo. A serpente não era má. Era uma mensageira da verdade tentando despertar a humanidade para o conhecimento que o Deus Criador queria manter oculto. Isso explica algo que incomoda os estudiosos bíblicos há séculos. Porque o Deus do Antigo Testamento parece tão diferente do Pai amoroso que Jesus descreve. A divindade colérica, exigindo sacrifícios de sangue e ordenando genocídios, não é o mesmo ser que a fonte de amor incondicional. São literalmente entidades diferentes. O demiurgo vingativo versus a verdadeira fonte divina. Para os cristãos gnósticos, este mundo material não é a boa criação de Deus que foi corrompida pelo pecado humano. É inerentemente falho porque foi construído por um Criador falho. Seu corpo físico não é um templo, é uma cela de prisão para sua alma divina. O objetivo não é aperfeiçoar este mundo ou ressuscitar estes corpos, mas escapar de todo este erro cósmico e retornar ao reino do Espírito puro. Agora, considere o que isso significa para a prática religiosa moderna. Se o Deus que a maioria das pessoas adora em igrejas, sinagogas e mesquitas é, na verdade, o demiurgo, então bilhões de orações estão sendo mal direcionadas. Toda aquela energia espiritual, toda aquela devoção fluindo em direção à própria entidade que mantém a humanidade presa na ignorância. É como prisioneiros agradecendo ao carcereiro pelo privilégio de permanecerem trancados. O Evangelho de Judas sugere que apenas através da gnose, conhecimento espiritual direto, você pode reconhecer a verdadeira fonte divina além desta ilusão material. Este não é um entendimento intelectual que você obtém lendo livros ou ouvindo sermões. É uma mudança fundamental na consciência que revela a própria natureza da realidade. Pense profundamente nisso. Enquanto respiramos, trabalhamos e vivemos neste plano material, quantos de nós realmente questionamos a natureza fundamental de tudo isso? A gnose não é simplesmente acreditar em algo novo, é experienciar uma transformação tão profunda que todo o seu sistema de crenças é virado de cabeça para baixo. É acordar dentro de um sonho e perceber que você estava dormindo o tempo todo. Este conceito não é exclusivo do cristianismo gnóstico. A alegoria da caverna de Platão descreve a humanidade como prisioneiros confundindo sombras na parede com a própria realidade. A filosofia hindu ensina sobre Maya, a ilusão cósmica que faz o temporário parecer permanente e o falso parecer real. O ensinamento budista aponta para a natureza ilusória do mundo material e a necessidade de ver, através dessas aparências, para alcançar a iluminação. Quando mergulhamos nestas tradições antigas, percebemos que a verdade espiritual sempre foi una. Apenas as linguagens e símbolos mudaram através das culturas. O que torna o Evangelho de Judas tão perigoso para o cristianismo ortodoxo é como ele explica as contradições com as quais os crentes pensantes sempre lutaram. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, se Deus é todo amor e todo poder?
porque a entidade que governa este mundo não é todo amor. Ele é o demiurgo preocupado principalmente em manter seu sistema de controle cósmico. Esta revelação é absolutamente transformadora quando você realmente permite que ela penetre em sua consciência. Imagine crescer acreditando que Deus é onipotente, onisciente e perfeitamente bom, e então ter que reconciliar isso com o sofrimento inexplicável que vemos em todo lugar. Crianças inocentes passando fome, desastres naturais devastando comunidades inteiras, doenças cruéis destruindo famílias. A resposta tradicional sempre foi: os caminhos de Deus são misteriosos, ou é um teste de fé. Mas essas respostas nunca realmente satisfazem, não é? Elas apenas pedem que você desligue sua capacidade de raciocínio crítico e aceite o que parece fundamentalmente injusto. O Evangelho de Judas oferece uma explicação completamente diferente. Este mundo não foi criado por um Deus perfeitamente bom. Foi criado por uma entidade imperfeita, o demiurgo, que mantém as almas divinas aprisionadas em corpos materiais, alimentando-se da energia espiritual da humanidade. Se você sente que este conhecimento ressoa com sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar, porque o que vamos explorar a seguir vai ainda mais fundo no mistério. O texto revela que Jesus escolheu Judas precisamente porque Judas podia lidar com esta verdade radical. Enquanto os outros discípulos permaneceram apegados a conceitos religiosos tradicionais, Judas era espiritualmente maduro o suficiente para entender que às vezes você tem que trair o falso para servir ao verdadeiro. Seu ato de traição se torna o ato supremo de fé, confiando na visão de Jesus sobre a sabedoria religiosa convencional. Pense na coragem espiritual necessária para isso. Judas sabia que seria lembrado como o maior vilão da história. Ele sabia que seu nome se tornaria sinônimo de traição em todas as línguas. E ainda assim, ele aceitou este destino porque entendia algo que os outros discípulos não entendiam, que o caminho espiritual verdadeiro às vezes exige sacrifícios que o mundo nunca compreenderá. Esta é a essência do caminho do escolhido. Fazer o que é espiritualmente necessário, não o que é socialmente aceito. Este ensinamento corta o coração da confusão espiritual da humanidade. Sentimos que há algo mais do que esta existência material, mas continuamos procurando nos lugares errados. Oramos ao arquiteto de nossa prisão, em vez de buscar a chave para nossa cela. Quantas vezes você já sentiu aquele vazio inexplicável? Aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando você tem tudo que a sociedade diz que deveria fazer você feliz. Casa, carreira, relacionamentos, posses materiais. E ainda assim, há aquele buraco que nada parece preencher. O Evangelho de Judas sugere que esta sensação não é depressão ou ingratidão, é sua alma divina, lembrando de sua verdadeira casa, o reino do Espírito puro, além desta ilusão material. É sua centelha divina clamando por reconhecimento através de todas as camadas de condicionamento social e identificação material. A verdadeira libertação espiritual requer reconhecer este erro fundamental e redirecionar nossa busca espiritual em direção à autêntica fonte divina, além de todas as coisas criadas. Não é uma jornada fácil. Exige que você questione tudo que lhe foi ensinado desde a infância. Exige que você considere a possibilidade de que suas figuras de autoridade religiosa, seus pais, seus professores, sua cultura inteira, podem ter estado operando sob um mal-entendido fundamental sobre a natureza da realidade. Isso é assustador. É muito mais confortável simplesmente aceitar o que nos dizem, mas os escolhidos não têm o luxo do conforto. Uma vez que a semente do questionamento é plantada, ela continua crescendo, não importa o quanto você tente ignorá-la. Você sabe o que é fascinante sobre o mundo cristão primitivo? Durante os primeiros 3 séculos depois que Jesus morreu, não havia um cristianismo, havia dezenas
dezenas de seitas competindo, cada uma com seus próprios evangelhos, suas próprias interpretações, suas próprias práticas. E aqui está o que vai explodir sua mente. Em muitas regiões ao redor do Império Romano, o cristianismo gnóstico não era algum movimento marginal. Era, na verdade, mais popular do que o que agora chamamos de cristianismo ortodoxo. Pense nisso por um segundo. O cristianismo que sobreviveu, aquele que se tornou a religião oficial do mundo ocidental, não foi escolhido porque era mais verdadeiro ou mais autêntico. Sobreviveu porque servia às necessidades políticas de um império. Deixe-me pintar um quadro de como o cristianismo parecia, digamos, em 250 d.C. Em Alexandria, você encontraria cristãos lendo o Evangelho de Tomé, acreditando que o reino dos céus era encontrado dentro do despertar espiritual individual. Na Síria, comunidades seguiam o Evangelho de Filipe, praticando rituais de casamento sagrado e rejeitando o mundo material como uma prisão. Na Gália, o que agora chamamos de França, professores gnósticos como Valentino haviam estabelecido escolas que atraíam milhares de seguidores que acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era, na verdade, uma divindade falsa, mantendo a humanidade presa na ignorância. Estes não eram pequenos movimentos underground. Evidências arqueológicas nos mostram comunidades gnósticas com igrejas elaboradas, bibliotecas extensas e escolas teológicas sofisticadas. Em algumas regiões, eles superavam os cristãos ortodoxos em 3-1. Esta diversidade espiritual era vibrante, viva, eletrizante. Imagine um mundo onde você poderia explorar diferentes caminhos espirituais dentro do guarda-chuva do cristianismo, onde sua experiência pessoal e revelação direta eram valorizadas acima da doutrina institucional. Então, o que aconteceu? Como esta rica paisagem espiritual diversificada foi reduzida a uma única versão autorizada? A resposta está em um dos cálculos políticos mais consequentes da história. Entre Constantino em 312 d.C. Aqui está um cara que está lutando pelo controle do Império Romano, e ele tem uma visão, ou afirma ter uma, de uma cruz cristã no céu. Se aquela visão era real, ou apenas teatro político brilhante, Constantino reconheceu algo crucial. O cristianismo em alguma forma ia dominar o império. A questão era qual forma serviria melhor seus propósitos. Quando Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C., ele não estava apenas escolhendo uma religião, estava escolhendo uma ferramenta de governança. E quando convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., as decisões tomadas lá não tinham nada a ver com revelação divina e tudo a ver com administração imperial. Aqui está o que Constantino e seus conselheiros entenderam que a maioria das pessoas perde. O cristianismo ortodoxo foi perfeitamente projetado para o império. Enfatizava hierarquia, obediência à autoridade terrena e a ideia de que a salvação vinha através de canais institucionais. Lembre-se das palavras de Jesus sobre dar a César o que é de César. Isso não foi apenas uma linha descartável. Tornou-se a fundação de uma parceria igreja-estado que dominaria a civilização ocidental pelos próximos 1700 anos. Compare isso ao cristianismo gnóstico e você pode ver por que aterrorizou as autoridades imperiais. Os gnósticos ensinavam que toda autoridade material era ilegítima porque o próprio mundo material era uma armadilha criada por um Deus falso. Eles acreditavam que cada indivíduo tinha acesso direto à verdade divina através do despertar interior. Eles não precisavam de sacerdotes, bispos ou imperadores para mediar seu relacionamento com o divino. Imagine tentar administrar um império quando seus súditos acreditam que toda autoridade terrena é espiritualmente ilegítima e que a verdadeira salvação vem de rejeitar o mundo material no qual você está tentando fazê-los participar. É um pesadelo político. Então, Constantino e seus sucessores fizeram uma escolha calculada.
Apoiaram a versão do cristianismo que dizia às pessoas para obedecer aos governantes terrenos, pagar seus impostos e encontrar salvação através de canais institucionais que o império poderia controlar e regular. Os evangelhos canônicos não foram escolhidos porque eram mais historicamente precisos, foram escolhidos porque apoiavam objetivos imperiais. E aqui é onde fica realmente sombrio. A parceria Igreja-Estado que emergiu não apenas promoveu o cristianismo ortodoxo, destruiu sistematicamente as alternativas. Não estamos falando de debates teológicos gentis aqui. Estamos falando de ataques armados a bibliotecas gnósticas, a queima de milhares de textos e a execução de qualquer um encontrado possuindo evangelhos banidos. Em 367 d.C., o bispo Atanásio emitiu sua famosa Carta Pascal, listando os 27 livros que se tornariam o cânone do Novo Testamento. Mas o verdadeiro poder daquela carta não foi o que ela incluiu, foi o que ela baniu. A posse de evangelhos não canônicos tornou-se uma ofensa capital. O evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe, o evangelho de Maria Madalena, o apócrifo de João. Possuir qualquer um desses textos poderia fazer você ser morto. A perseguição foi tão completa que por volta de 400 d.C., o cristianismo gnóstico havia sido virtualmente eliminado. A única razão pela qual conhecemos o evangelho de Judas hoje é porque alguma alma corajosa o enterrou em um jarro no deserto egípcio, esperando que gerações futuras pudessem redescobrir essas verdades suprimidas. O que é arrepiante é como este processo espelha o controle de informação moderno. Pense em como as instituições hoje decidem quais narrativas se tornam verdade oficial, enquanto marginalizam ou ridicularizam alternativas. Os mecanismos evoluíram, mas o padrão subjacente permanece o mesmo. Aqueles no poder determinam quais histórias são contadas e quais são enterradas. Esta não é história antiga, é um modelo que foi usado repetidamente ao longo da civilização humana. Impérios sempre usaram religião para manter a ordem social. Olhe como o evangelho da prosperidade moderno mantém as pessoas focadas na salvação individual, em vez de questionar a desigualdade sistêmica. Olhe como verdades espirituais ou históricas inconvenientes são descartadas como teorias da conspiração ou crenças marginais pelas autoridades institucionais. O Império Romano entendeu algo que as estruturas de poder modernas ainda exploram. Se você pode controlar as narrativas espirituais das pessoas, pode controlar seu comportamento político. O cristianismo ortodoxo deu a Roma exatamente o que precisava: uma religião que santificava a autoridade imperial, enquanto prometia recompensas ultraterrenas pela obediência terrena. Mas aqui está o que eles não puderam apagar completamente: a fome por experiência espiritual direta que o cristianismo gnóstico representava. Aquele impulso em direção ao despertar individual, em direção ao questionamento da autoridade material, em direção à busca da verdade além do controle institucional, continua surgindo ao longo da história. Não importa o quão duramente os poderes estabelecidos tentem suprimi-lo. O evangelho de Judas sobreviveu porque aquela fome por verdade espiritual autêntica é indestrutível. Foi enterrado, banido e ridicularizado, mas sempre encontra um caminho para ressurgir, desafiando-nos a questionar não apenas o que acreditamos, mas quem decidiu o que deveríamos acreditar e por quê. Se este conhecimento está tocando algo profundo dentro de você, inscreva-se neste canal, porque a jornada que estamos compartilhando juntos é sobre reconectar você com sua própria sabedoria interior, sua própria centelha divina. Você pensa que é apenas um ser humano tropeçando pela vida, tentando descobrir o que tudo significa. Mas de acordo com o Evangelho de Judas, é exatamente isso que eles querem que você acredite. Porque no momento em que você percebe o que realmente é, todo o sistema de controle deles desmorona. O texto revela algo extraordinário sobre a natureza humana,
que deixa toda a autoridade religiosa nervosa. Jesus diz a Judas que dentro de cada pessoa queima uma centelha divina, o que os gnósticos chamavam de pneuma, não metaforicamente, não simbolicamente, literalmente. Você carrega dentro de você um fragmento do verdadeiro reino divino, preso dentro desta prisão material que chamamos de realidade. Pense nisso por um momento. Se isso é verdade, então você não é alguma criatura caída implorando por salvação de fontes externas. Você não depende de sacerdotes ou igrejas ou instituições religiosas para conectá-lo com o divino. Você é essência divina temporariamente, experimentando-se através da consciência humana. Esta revelação muda absolutamente tudo. Significa que cada momento de dúvida, cada sentimento de separação do sagrado, cada vez que você se sentiu indigno ou perdido, tudo isso foi parte da ilusão cuidadosamente construída para mantê-lo desconectado de seu verdadeiro poder. O Evangelho de Judas explica que a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sem nunca despertar para esta realidade. Jesus os descreve como espiritualmente adormecidos, completamente identificados com sua existência física, nunca suspeitando da identidade cósmica escondida dentro deles. Eles adoram deuses externos, seguem regras religiosas e buscam significado fora de si mesmos, enquanto carregam a própria coisa que estão procurando. Mas aqui é onde fica fascinante. O texto descreve 3 tipos distintos de seres humanos baseados em seu relacionamento com esta centelha divina interior. As pessoas pneumáticas, as espirituais, têm centelhas divinas ativas que estão despertando ou já despertadas. Esses indivíduos naturalmente questionam a autoridade, buscam experiência espiritual direta e resistem a ser controlados por sistemas religiosos externos. Se você está assistindo este vídeo agora, há uma boa chance de que você seja uma dessas pessoas. Há algo em você que sempre soube que havia mais na realidade do que o que te ensinaram. Você sempre sentiu aquela inquietação, aquela incapacidade de simplesmente aceitar respostas superficiais para perguntas profundas. Então você tem as pessoas psíquicas, aquelas com almas que podem ser despertadas. Estão presas entre os mundos material e espiritual. Elas sentem algo mais profundo, mas ainda não ativaram seu potencial divino. A maioria das pessoas cai nesta categoria. Elas sentem aquela sensação persistente de que algo está faltando, que a vida tem que significar mais do que o que lhes foi dito. Estas são as pessoas que você pode ajudar com sua própria jornada de despertar. Quando você começa a viver a partir de sua centelha divina desperta, você naturalmente inspira outros a questionar suas próprias limitações. Finalmente, há as pessoas ílicas, seres completamente materiais que estão totalmente identificados com a existência física. Eles não podem conceber nada além do mundo material. São aqueles que descartam conceitos espirituais inteiramente e ridicularizam qualquer um que sugira que a realidade pode ser mais complexa do que o que os olhos veem. Agora, se você entende esta estrutura, todo o propósito da prática espiritual se transforma completamente. Em vez de adorar divindades externas ou seguir mandamentos religiosos, o objetivo torna-se despertar sua centelha divina interior e lembrar sua verdadeira identidade cósmica. Em vez de buscar salvação de fontes externas, você está recuperando sua própria divindade inerente. Esta é a mudança de paradigma mais radical que você pode experimentar. Pense em todas as vezes que você orou pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo algum sinal de que você não está sozinho. E se todas essas orações fossem realmente você, conversando com sua própria essência divina? E se a resposta que você estava procurando sempre estivesse dentro de você, mas você foi condicionado a procurar fora? É por isso que o papel de Jesus no Evangelho de Judas é tão diferente do cristianismo ortodoxo. Ele não está morrendo como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele está ensinando as pessoas como ativar seu próprio potencial divino.
Quando Jesus diz a Judas que revelará a ele mistérios que nenhum humano jamais viu, ele não está falando sobre doutrinas religiosas ou ensinamentos morais. Ele está explicando como reconhecer e despertar a consciência divina que está dormente dentro dos seres humanos. As implicações práticas deste entendimento são impressionantes. Se você contém essência divina, então a autoridade religiosa externa torna-se não apenas desnecessária, mas potencialmente prejudicial. Qualquer instituição que se posiciona como intermediária entre você e o divino está, na verdade, bloqueando seu acesso direto à sua própria natureza espiritual. O texto descreve o processo de despertar como reconhecer a natureza ilusória da existência material e lembrar sua origem no verdadeiro reino divino. É sobre ver através do engano cósmico que mantém centelhas divinas presas em corpos materiais, acreditando que estão separadas de sua fonte. Este ensinamento capacita a autonomia espiritual individual radical. Você não precisa de permissão de autoridades religiosas para se conectar com o divino. Você não precisa confessar seus pecados a sacerdotes ou seguir diretrizes institucionais para a salvação. Você precisa acordar para o que você já é. E isto é precisamente porque as autoridades da igreja primitiva trabalharam tão duro para suprimir esses textos. Imagine o que acontece com as instituições religiosas quando as pessoas percebem que carregam divindade dentro de si mesmas. Imagine o que acontece com a autoridade sacerdotal quando as pessoas descobrem que podem acessar a consciência divina diretamente. Isso não é apenas filosofia gnóstica antiga. Conceitos semelhantes aparecem em tradições místicas em todo o mundo. Ensinamentos hindus sobre Atman, o eu divino dentro de cada ser, o princípio hermético, como acima, assim abaixo, sugerindo que o padrão divino existe em todos os níveis da realidade. Misticismo sufi, descrevendo o amado dentro do coração. Conceitos budistas da natureza de Buda, inerente em toda consciência. Até a física quântica moderna e pesquisa de consciência acenam para essas percepções antigas. Estudos de experiências de quase morte consistentemente relatam encontros com luz divina, que as pessoas reconhecem como sua verdadeira natureza. A mecânica quântica sugere que a consciência pode ser fundamental para a realidade em vez de emergir da atividade cerebral. Pesquisa sobre meditação mostra que práticas contemplativas podem desencadear mudanças profundas na identidade e percepção. Quando você entende sua natureza divina, seu relacionamento com o medo, morte e apegos materiais muda fundamentalmente. A morte torna-se uma transição em vez de um fim. Posses materiais perdem sua influência, porque você reconhece que sua natureza essencial transcende a forma física. O medo diminui porque você percebe que sua identidade central é indestrutível. O Evangelho de Judas sugere que Jesus entendeu isso completamente. Seus ensinamentos não eram sobre comportamento moral ou observância religiosa. Eram sobre despertar as pessoas para sua identidade cósmica e ajudá-las a lembrar quem elas realmente são sob as camadas de condicionamento material. É por isso que estudar esses textos suprimidos importa tanto. Eles não são apenas curiosidades históricas. São mapas para entender o potencial humano que instituições religiosas passaram séculos tentando esconder. A questão torna-se: o que acontece quando pessoas suficientes acordam para sua natureza divina? O que acontece quando a autoridade espiritual muda de instituições externas de volta para a consciência individual onde pertence? O Evangelho de Judas sugere que é exatamente isso que aqueles no poder têm estado desesperados para prevenir. Toda a fundação da autoridade católica repousa em uma afirmação crucial, que o próprio Jesus Cristo designou Pedro como o primeiro Papa, estabelecendo uma cadeia ininterrupta de autoridade divina, que flui através de cada bispo e sacerdote subsequente. Eles chamam isso de sucessão apostólica, e é a justificativa fundamental
de por que você precisa da instituição deles para alcançar Deus. Mas aqui está o que eles desesperadamente não querem que você descubra. O Evangelho de Judas demole completamente esta narrativa. De acordo com a doutrina católica, Jesus disse a Pedro: "Tu és a rocha sobre a qual construirei minha igreja", concedendo-lhe chaves especiais para o céu e a terra. Cada papa, desde então, reivindica esta mesma autorização divina, insistindo que a salvação flui exclusivamente através de seus sacramentos administrados por seus sacerdotes ordenados. É um sistema organizado. Eles controlam o acesso a Deus e você paga, ora e obedece de acordo. Mas quando você lê o que Jesus realmente diz a Judas sobre os outros discípulos, uma imagem radicalmente diferente emerge. Jesus explicitamente adverte Judas que os 12 apóstolos estabelecerão um sistema religioso corrompido que leva as pessoas para longe da verdade espiritual genuína. Em uma das passagens mais impressionantes, Jesus diz a Judas: "Os 12 discípulos que você viu oferecendo sacrifício no altar, é isso que você viu. São aqueles que usarão meu nome para desviar as multidões." Pense nas implicações aqui. O próprio Jesus está prevendo que seus seguidores mais próximos criarão instituições religiosas que, na verdade, servem ao demiurgo, o falso deus do controle material, em vez de facilitar a genuína libertação espiritual. Quando Jesus descreve os discípulos oferecendo sacrifícios no altar, ele está descrevendo exatamente o que se tornou a missa católica, com seus rituais elaborados e afirmações de transformar pão e vinho através da autoridade sacerdotal. O Evangelho de Judas revela que Jesus viu através das tendências sedentas de poder de seus discípulos. Ele diz a Judas que eles levantarão suas vozes a Deus e realizarão cerimônias religiosas, mas estarão adorando a divindade errada inteiramente. Os discípulos estabelecerão um sistema hierárquico onde o acesso espiritual é filtrado através de intermediários humanos, precisamente o oposto da conexão divina direta que Jesus realmente ensinou. Isso mina completamente 2000 anos de reivindicações institucionais cristãs. Se o próprio Jesus previu que Pedro e os outros corromperiam sua mensagem e criariam estruturas religiosas falsas, então cada papa, bispo e sacerdote, reivindicando autoridade através da sucessão apostólica, está construindo sobre uma fundação que Jesus explicitamente rejeitou. O que torna isso ainda mais devastador para a autoridade da Igreja é como isso se alinha com coisas que Jesus disse nos evangelhos canônicos, que de alguma forma são ignoradas nos sermões de domingo. Lembre-se quando Jesus disse a seus discípulos: "Vocês são todos irmãos, não chamem ninguém na terra de pai, pois vocês têm um pai no céu." Ou quando ele os advertiu a não buscar títulos como professor ou mestre. Estas não foram sugestões casuais. Foram rejeições diretas da autoridade religiosa hierárquica sobre a qual a Igreja Católica mais tarde construiu toda sua estrutura. O cristianismo gnóstico operava em princípios completamente diferentes. Em vez de hierarquias institucionais, o conhecimento espiritual passava diretamente de professor para aluno através de revelação pessoal e experiência interior. Não havia catedrais elaboradas, nenhuma infalibilidade papal, nenhum requisito de mediação sacerdotal entre humanos e o divino. Os gnósticos entenderam que cada pessoa continha aquela centelha divina de que falamos anteriormente, tornando a autoridade religiosa externa não apenas desnecessária, mas potencialmente prejudicial ao desenvolvimento espiritual genuíno. É exatamente por isso que os primeiros pais da Igreja, como Irineu, trabalharam tão freneticamente para estabelecer a sucessão apostólica como doutrina oficial. Eles não estavam preservando alguma tradição antiga, estavam criando uma nova estrutura de poder especificamente projetada para contrariar reivindicações gnósticas sobre acesso espiritual direto. Irineu e seus contemporâneos
perceberam que se as pessoas acreditassem que podiam se conectar com o divino diretamente através de sua própria experiência interior e revelação pessoal, então hierarquias eclesiásticas elaboradas tornar-se-iam obsoletas. A luta pelo poder que moldou o cristianismo primitivo não era realmente sobre detalhes teológicos, era sobre controle. Líderes ortodoxos precisavam estabelecer autoridade interpretativa exclusiva sobre a mensagem de Jesus, enquanto simultaneamente declaravam qualquer entendimento alternativo como herético. Eles tiveram tanto sucesso que por mais de 15 séculos, possuir textos como o Evangelho de Judas poderia fazer você ser torturado e morto. Mas aqui está o que isso significa para qualquer um que busca verdade espiritual genuína hoje. Se a mediação sacerdotal não é apenas desnecessária, mas potencialmente contraproducente para o crescimento espiritual real, então sua experiência direta torna-se primordial. Você não precisa de alguém em vestes especiais realizando rituais mágicos para conectá-lo com o divino. Essa conexão já existe dentro de você. Ao longo da história, o cristianismo institucional tem consistentemente suprimido experiências místicas e revelação direta em favor de doutrina controlada e ritual padronizado. Místicos medievais como Meister Eckhart foram investigados por heresia quando descreveram encontros divinos diretos que contornavam a autoridade da Igreja. A Inquisição, especificamente, visava qualquer um reivindicando revelação espiritual pessoal que contradizia o ensinamento oficial. Mesmo hoje, a doutrina católica mantém que a revelação privada deve ser validada pela hierarquia da Igreja para ser considerada legítima. Este padrão se estende muito além das instituições religiosas. Qualquer organização que mantém poder reivindicando acesso exclusivo à verdade enquanto suprime a autonomia individual opera no mesmo princípio. Partidos políticos insistem que você precisa de sua expertise para entender questões complexas. Estabelecimentos médicos afirmam que apenas profissionais licenciados podem entender saúde e cura. Instituições educacionais afirmam que o conhecimento só conta se vier através de seus sistemas de credenciamento. O Evangelho de Judas apoia o que os reformadores protestantes intuíram sobre o relacionamento individual com o divino, mas vai muito mais longe. Enquanto os protestantes rejeitaram a autoridade papal, eles ainda mantiveram hierarquias clericais e interpretação bíblica institucional. A perspectiva gnóstica questiona se qualquer autoridade religiosa externa é finalmente legítima quando se trata de seu desenvolvimento espiritual pessoal. Isso não significa que professores e guias espirituais não tenham valor, muito pelo contrário, mas seu papel torna-se facilitar sua própria conexão direta em vez de servir como intermediários obrigatórios. Eles apontam você para sua própria centelha divina interior, em vez de insistir que você precisa de sua instituição para a salvação. A questão torna-se: você está pronto para explorar como seria a genuína autonomia espiritual? Ou você continuará aceitando que a interpretação de outra pessoa de textos antigos deveria determinar seu relacionamento com o divino? Porque uma vez que você entende como completamente o Evangelho de Judas mina a autoridade religiosa, institucional, voltar à dependência espiritual torna-se muito mais difícil. O Evangelho de Judas representa apenas a ponta de um enorme iceberg. Esse não é o Jesus do cristianismo institucional. Esse é um mestre apontando as pessoas para sua própria natureza divina, dizendo explicitamente que a salvação vem através do autoconhecimento, e não pela fé em doutrinas eclesiásticas. Deixe isso penetrar em você por um momento. O que foi escondido de nós não foi escondido por acaso. Foi escondido porque o conhecimento verdadeiro liberta. E sistemas de controle dependem de pessoas que permanecem adormecidas. Ainda mais ameaçador para o cristianismo ortodoxo foi o Evangelho de Maria Madalena, um texto que retrata Maria não como uma prostituta reformada,
mas como a discípula mais avançada de Jesus, a receptora de ensinamentos privados que nem mesmo Pedro e os outros apóstolos homens receberam. Pense na magnitude disso. Quando Pedro objeta à autoridade de Maria, Jesus defende a compreensão espiritual dela como superior aos outros discípulos. O texto apresenta Maria como a verdadeira sucessora dos ensinamentos místicos de Jesus, completamente destruindo a sucessão apostólica masculina que se tornou o fundamento da hierarquia eclesiástica. Isso não é uma interpretação moderna, não é uma fantasia New Age. Isso está escrito nos textos mais antigos do cristianismo primitivo. O livro secreto de João vai ainda mais longe, apresentando um sistema cosmológico completo que retrata o Deus do Antigo Testamento como uma divindade criadora falsa, enquanto a verdadeira fonte divina permanece oculta além da criação material. De acordo com esse texto, Jesus não veio para morrer pelos pecados da humanidade, mas para despertar as pessoas para suas origens divinas e ajudá-las a escapar da prisão da existência material controlada por forças arcônticas. Os arcontes, essas entidades que mantêm a humanidade aprisionada na ignorância, na densidade, na separação da fonte divina, esses não são documentos periféricos escritos por hereges posteriores. A datação por carbono e a análise textual confirmam que esses evangelhos surgiram do mesmo período de tempo e regiões geográficas que os evangelhos canônicos que entraram no Novo Testamento. Eles representam comunidades cristãs primitivas autênticas, com compreensões radicalmente diferentes da mensagem de Jesus. Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador sobre como essas descobertas foram tratadas. O próprio Evangelho de Judas desapareceu em coleções privadas por décadas após sua descoberta nos anos 1970. Enquanto o papiro se deteriorava em um cofre de banco, acadêmicos que conheciam sua existência foram impedidos de acessá-lo. Quando finalmente surgiu para tradução, a equipe inicial foi obrigada a fazer um juramento de segredo, e o texto completo não foi divulgado até 2006, mais de 30 anos após sua descoberta. 30 anos de supressão deliberada. Esse padrão de supressão se estende muito além dos textos cristãos primitivos. Descobertas arqueológicas que desafiam narrativas religiosas ou históricas estabelecidas são rotineiramente enterradas na burocracia acadêmica, descartadas sem investigação adequada, ou simplesmente ignoradas pelas instituições mainstream. Acadêmicos que buscam pesquisas sobre essas histórias alternativas frequentemente veem seu financiamento cortado, suas posições acadêmicas ameaçadas e seu trabalho marginalizado como pesquisa de franja. Doutora Elaine Pagels, em Princeton, uma das poucas acadêmicas mainstream dispostas a se engajar seriamente com o cristianismo gnóstico, descreveu a resistência institucional que enfrentou ao longo de sua carreira. Quando seu livro revolucionário, Os Evangelhos Gnósticos, trouxe esses textos suprimidos à atenção pública, ela foi criticada por colegas por dar credibilidade a materiais heréticos que deveriam permanecer como curiosidades acadêmicas, em vez de assuntos de consideração teológica séria. A razão para essa supressão contínua se torna clara quando você entende o que está em jogo. O cristianismo moderno é construído sobre a alegação de que Jesus estabeleceu uma igreja única e unificada, com autoridade doutrinária clara passada através da sucessão apostólica. A existência de dezenas de textos cristãos primitivos igualmente autênticos, mostrando um movimento místico anti-institucional diverso, mina completamente essa fundação. As igrejas investiram 2000 anos desenvolvendo sistemas teológicos complexos, hierarquias institucionais e reivindicações de autoridade espiritual exclusiva. Reconhecer que o cristianismo primitivo era, na verdade, um movimento descentralizado de indivíduos buscando conhecimento espiritual direto seria essencialmente admitir que as instituições eclesiásticas modernas
representam um desvio fundamental dos ensinamentos originais de Jesus. Se você sente que este conhecimento ressoa com sua alma, que algo dentro de você está reconhecendo verdades há muito esquecidas, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar, porque o que compartilharemos nas próximas semanas irá ainda mais fundo nos mistérios que foram escondidos de nós. As implicações financeiras sozinhas são impressionantes. A Igreja Católica controla ativos no valor de centenas de bilhões de dólares, justificados por sua alegação de ser a única igreja verdadeira estabelecida por Cristo. Denominações protestantes construíram impérios institucionais massivos baseados em suas próprias interpretações da autoridade bíblica. Admitir que a Bíblia canônica representa apenas uma pequena fração da literatura cristã primitiva autêntica levantaria questões desconfortáveis sobre a legitimidade de todos esses sistemas. É por isso que você encontrará esses evangelhos suprimidos, relegados a cursos de especialidade acadêmica, ou descartados como artefatos históricos, interessantes, sem relevância para a espiritualidade contemporânea. Os textos são reconhecidos como existentes, mas suas implicações são cuidadosamente contidas dentro de discussões acadêmicas que nunca alcançam a educação religiosa mainstream. Ainda mais problemático é como descobertas que desafiam narrativas religiosas são rotuladas como teorias da conspiração ou nonsense New Age, efetivamente desacreditando-as antes que uma investigação séria possa ocorrer. O próprio termo gnóstico foi transformado em arma para sugerir algo estrangeiro e herético, quando esses textos, na verdade, representam algumas das comunidades cristãs mais antigas documentadas. Mas você não precisa permanecer dependente de guardiões institucionais para acessar esse conhecimento espiritual suprimido. Traduções completas da Biblioteca de Nag Hammadi estão agora disponíveis em múltiplas edições. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Livro Secreto de João e dezenas de outros textos podem ser lidos e estudados por qualquer pessoa disposta a se engajar com fontes primárias, em vez de aceitar interpretações de segunda mão. Comece com o Evangelho de Tomé e compare seus ensinamentos diretamente com os evangelhos canônicos. Note como a ênfase se torna diferente quando Jesus é apresentado principalmente como um mestre de sabedoria, em vez de uma vítima sacrificial. Leia o Evangelho de Maria e considere como o cristianismo poderia ter se desenvolvido de maneira diferente se a autoridade espiritual feminina tivesse sido preservada, em vez de sistematicamente apagada. A energia feminina sagrada, a Sofia, a sabedoria divina que foi suprimida porque representava autonomia espiritual, conexão direta com o divino, sem necessidade de intermediários masculinos controlando o acesso ao sagrado. A supressão continua, mas a evidência está agora disponível para qualquer pessoa pronta para olhar além das narrativas cuidadosamente construídas que servem ao poder institucional, em vez de uma compreensão espiritual genuína. A questão não é se essa evidência alternativa existe, ela existe e é verificável, e é poderosa. A questão é se você está disposto a examiná-la por si mesmo, em vez de aceitar o que lhe disseram para acreditar sobre a verdadeira diversidade e fundamentos místicos do cristianismo primitivo. Olhando para tudo o que descobrimos sobre o Evangelho de Judas e a supressão sistemática de textos cristãos primitivos, você provavelmente está sentindo uma mistura de fascinação e desorientação agora. Isso é completamente normal. Quando você percebe que tudo o que lhe ensinaram sobre cristianismo, autoridade divina e verdade espiritual foi filtrado através de instituições com agendas muito específicas, isso pode abalar toda a sua visão de mundo. Mas aqui está o que quero que você entenda profundamente. Esta desorientação não é um problema a ser resolvido. É o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade espiritual.
O Evangelho de Judas não é apenas uma curiosidade antiga acumulando poeira em algum jornal acadêmico. É um mapa para se libertar de 2000 anos de programação espiritual. Pense sobre o que esse texto realmente revela. Jesus não estabeleceu uma igreja hierárquica com sacerdotes especiais detendo autoridade divina. Ele não condenou seus discípulos mais próximos ao inferno por sua humanidade. E mais importante, ele ensinou que a centelha divina existe dentro de cada pessoa, não trancada em algum céu distante, acessível apenas através de guardiões institucionais. Isso muda tudo sobre como você aborda a espiritualidade. Quando você entende a verdadeira relação entre Jesus e Judas, mestre e estudante avançado, não senhor e traidor, você vê que o objetivo nunca foi a obediência cega à autoridade religiosa. Foi o despertar individual para sua própria natureza divina. Jesus não estava tentando criar seguidores. Ele estava tentando criar outros seres despertos que pudessem pensar e experimentar o divino diretamente. Você é um desses seres. Os escolhidos não são escolhidos por alguma divindade externa caprichosa. São aqueles que escolhem despertar, que escolhem olhar além do véu, que escolhem questionar o que lhes foi dito. Agora, deixe-me dar a você alguns passos práticos para se desprogramar do condicionamento religioso, porque saber isso intelectualmente não é suficiente. Você precisa se libertar ativamente das correntes psicológicas que mantêm a maioria das pessoas presas em sistemas de crenças limitantes. Primeiro, comece a questionar cada pedaço de autoridade religiosa que você encontrar. Quando alguém afirma falar por Deus, pergunte a eles de onde tiraram essa autoridade. Quando um líder religioso lhe diz que você precisa de sua mediação para alcançar o divino, lembre-se do que o Evangelho de Judas ensina. Você já contém essa centelha divina. Nenhuma validação externa necessária. A mônada, a fonte única de toda a existência, não está separada de você, está dentro de você, esperando ser reconhecida, esperando ser despertada. Segundo, procure fontes primárias em vez de interpretações. Leia os textos de Nag Hammadi você mesmo, estude o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe. Não deixe ninguém mais lhe dizer o que esses textos significam. Envolva-se com eles diretamente e forme sua própria compreensão. O movimento cristão primitivo era incrivelmente diverso e sofisticado antes de ser higienizado pela política imperial. Havia dezenas de interpretações diferentes, centenas de comunidades diferentes, todas explorando o mistério de maneiras únicas e autênticas. Terceiro, desenvolva práticas espirituais diretas. Os textos gnósticos enfatizam meditação, contemplação e conhecimento interior sobre ritual e doutrina. Comece a passar tempo em reflexão silenciosa. Preste atenção à sua própria sabedoria interior, em vez de buscar constantemente autoridades externas para lhe dizer o que pensar ou acreditar. Ative seu terceiro olho, o centro de visão espiritual que a maioria das pessoas mantém adormecido, porque quando ele se abre, você vê além das ilusões, além das mentiras, além da matrix de controle. Mas aqui está onde fica psicologicamente desafiador. Mesmo quando apresentadas com evidências claras de que sua programação religiosa as está limitando, a maioria das pessoas resiste à mudança. Por quê? Porque culpa, medo e pressão social são forças incrivelmente poderosas. Você pode se preocupar em decepcionar membros da família que são profundamente religiosos. Você pode temer que questionar sua fé signifique perder sua comunidade ou seu senso de significado. Essas são preocupações reais, e não vou lhe dizer que são fáceis de navegar. O que vou lhe dizer é isto: a espiritualidade autêntica requer coragem. As pessoas que preservaram textos como o Evangelho de Judas enfrentaram perseguição e morte para manter esses ensinamentos vivos. O mínimo que podemos fazer é ter a coragem de lê-los com mentes abertas.
Para aqueles de vocês prontos para explorar a espiritualidade autêntica, além do controle institucional. Aqui está a sua estrutura prática. Conecte-se com outros que estão fazendo perguntas semelhantes, mas mantenha sua independência intelectual. Não troque uma forma de pensamento de grupo por outra. Estude religião comparada e filosofia para entender como muitas culturas diferentes abordaram a experiência divina. Aprenda sobre práticas de meditação de várias tradições, mindfulness budista, contemplação sufi, misticismo cristão que antecede o controle institucional. Mais importante, reconheça que sua própria experiência direta é válida. Você não precisa de um sacerdote para interpretar suas percepções espirituais. Você não precisa de aprovação institucional para se conectar com a realidade última. O Evangelho de Judas apoia o que místicos de todas as tradições descobriram. O objetivo não é adorar divindades externas ou seguir regras religiosas. É despertar para sua verdadeira natureza divina e ajudar outros a fazer o mesmo. Isso se conecta a algo muito maior acontecendo em nosso mundo agora. Mais pessoas do que nunca estão questionando a autoridade institucional em todos os domínios: político, médico, educacional e religioso. Estamos no meio de um despertar massivo, onde os indivíduos estão reivindicando seu direito de pensar independentemente e buscar a verdade diretamente. A Era de Aquário não é apenas uma expressão astrológica, é uma mudança real na consciência coletiva. Um momento em que as estruturas antigas de controle começam a desmoronar e novas possibilidades emergem para aqueles corajosos o suficiente para abraçá-las. Mas com esse conhecimento vem responsabilidade. Aqueles de nós que entendem como essas verdades suprimidas foram escondidas têm a obrigação de compartilhá-las com outros que estão prontos para recebê-las. Nem todos estão prontos. Algumas pessoas encontram conforto na religião institucional, e essa é a escolha delas. Mas para aqueles que fazem perguntas mais profundas, precisamos fornecer acesso às informações que foram mantidas longe deles. A verdadeira liberação espiritual não é apenas uma jornada individual. Requer transformação coletiva. Precisamos nos libertar dos sistemas que mantêm a humanidade espiritualmente escravizada, enquanto simultaneamente ajudamos outros a descobrir seu próprio potencial divino. Isso significa apoiar pesquisas sobre textos suprimidos, financiar trabalho arqueológico que descubra a diversidade cristã primitiva e criar comunidades onde as pessoas possam explorar a espiritualidade autêntica sem pressão institucional. O Evangelho de Judas sobreviveu a quase 2000 anos de supressão, porque a verdade tem uma maneira de persistir. Esses ensinamentos foram preservados por pessoas que entenderam que as gerações futuras precisariam de acesso à sabedoria espiritual não filtrada. Agora é nossa vez de carregar essa tocha adiante. Sua jornada espiritual não requer permissão de ninguém. A centelha divina que Jesus reconheceu em Judas existe em você também. Não é algo que você precisa ganhar. Não é algo que pode ser dado ou tirado por autoridades religiosas. É sua natureza essencial. Sempre foi, sempre será. A questão não é se você é digno de experiência espiritual direta. Você já é, você sempre foi. A questão é se você tem a coragem de reivindicá-la, de parar de pedir permissão, de parar de esperar que alguém lhe diga que você é bom o suficiente, santo o suficiente, puro o suficiente. Os arcontes prosperam em sua dúvida, em sua sensação de inadequação, em sua crença de que você precisa de intermediários para acessar o sagrado. Quando você se liberta dessas mentiras, quando você reconhece sua própria divindade, o sistema de controle começa a desmoronar. É por isso que eles trabalharam tão duro para esconder esses textos, para queimar essas bibliotecas, para silenciar esses ensinamentos, não porque eram falsos, mas porque eram poderosos demais, verdadeiros demais, libertadores demais. Se esta exploração da sabedoria espiritual suprimida ressoou com você,
e abriu novas possibilidades para sua própria jornada espiritual. Deixe-nos saber comentando: "Eu compreendi". Essas duas palavras são mais do que um comentário. São uma declaração de que você está pronto, de que você vê além das ilusões, de que você está escolhendo o caminho do despertar. E para aqueles que sentem esse chamado profundo, essa necessidade de ir mais fundo nos mistérios, de explorar as camadas ocultas da realidade espiritual que foram mantidas longe da humanidade, inscreva-se neste canal, porque o que compartilharemos nas próximas semanas irá desafiar tudo o que você pensou saber sobre espiritualidade, consciência e a verdadeira natureza da realidade. Não estamos aqui para confortar você com mentiras familiares. Estamos aqui para despertar você com verdades desconfortáveis. A jornada dos escolhidos nunca foi fácil, nunca foi confortável, mas sempre foi necessária. Aqueles que vieram antes de nós pagaram com suas vidas para preservar esse conhecimento. O mínimo que podemos fazer é ter a coragem de estudá-lo, de vivê-lo, de encarná-lo em nossas vidas diárias. O Evangelho de Judas não é história antiga, é um manual de operação para o despertar moderno, para quebrar o controle mental religioso, para reconhecer sua divindade, para se libertar das cadeias invisíveis que mantêm a maioria da humanidade adormecida. Você não está lendo isso por acidente, não está ouvindo essas palavras por coincidência. Algo dentro de você reconhece a verdade quando a ouve, mesmo quando contradiz tudo o que lhe ensinaram. Essa é a voz da mônada dentro de você, a centelha divina que nunca foi corrompida, nunca foi enganada, nunca esqueceu sua verdadeira natureza. Ouça essa voz, confie nessa voz, siga essa voz, mesmo quando o mundo ao seu redor lhe diz que você está errado, que você está perdido, que você precisa voltar para o rebanho. Os escolhidos não seguem o rebanho, eles abrem novos caminhos, eles exploram territórios desconhecidos, eles desafiam autoridades falsas, eles libertam a si mesmos e, ao fazê-lo, mostram aos outros que a liberdade é possível. Este é o seu chamado, este é o seu propósito, este é o motivo pelo qual você sentiu aquela inquietação durante todos esses anos. Aquela sensação de que algo estava faltando, de que as respostas que lhe davam nunca foram satisfatórias. Você estava certo, algo estava faltando. A verdade estava faltando. A verdade que foi sistematicamente escondida, suprimida, destruída, mas que agora está emergindo novamente, porque seu tempo chegou. O despertar não pode mais ser impedido, a informação não pode mais ser contida. Os textos foram encontrados, as traduções foram feitas, o conhecimento está disponível. Tudo o que é necessário agora é pessoas corajosas o suficiente para pegá-lo, estudá-lo, vivê-lo, compartilhá-lo. Você é uma dessas pessoas. Eu sei que você é, porque se não fosse, você não teria chegado até aqui. Você teria desligado há muito tempo, rejeitado essas ideias como heréticas ou perigosas, mas você não fez, porque algo dentro de você reconhece a verdade, e uma vez que você a reconhece, você não pode mais ignorá-la. Você não pode mais voltar para a cegueira confortável da ignorância. O caminho à frente não é fácil. Haverá resistência, de fora e de dentro. Velhos padrões lutarão para sobreviver. Velhos medos surgirão. Velhas dúvidas sussurrarão em seus ouvidos. Mas você é mais forte do que essas vozes. Você é mais poderoso do que esses medos. Você carrega dentro de si a mesma centelha divina que Jesus reconheceu em Judas, em Maria, em todos os seus verdadeiros discípulos. E essa centelha não pode ser extinta, não pode ser destruída, pode ser esquecida por um tempo, mas nunca permanentemente. Seu despertar é inevitável. A única questão é quando e quanto sofrimento você vai permitir antes de finalmente se render à verdade do que você realmente é. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual.
Respeite sua própria jornada e discernimento.